A ansiedade é como um peso invisível que aperta o peito, acelera a mente e rouba o sono. E talvez você conheça bem essa sensação, porque já acordou no meio da noite com o coração disparado sem motivo aparente. Já viveu dias em que os pensamentos não paravam, girando em círculos, criando cenários de medo, de fracasso, de perda, como se o amanhã fosse um monstro prestes a engolir tudo. É nesse estado que muitos se encontram hoje, cercados de compromissos, de cobranças, de notícias negativas, e mesmo quando tentam descansar, não conseguem, porque a mente não encontra paz. Mas há um caminho diferente, um caminho de cura, e ele começa quando a alma decide buscar refúgio em Deus, aquele que é capaz de acalmar a tempestade mais furiosa, inclusive as tempestades internas. Quantas vezes você tentou encontrar soluções rápidas para a ansiedade? Talvez tenha buscado em livros de autoajuda, em técnicas de respiração, em distrações passageiras que aliviam por alguns minutos, mas logo o peso volta, mais forte, como se estivesse lembrando você de que algo ainda não foi resolvido. Isso acontece porque a ansiedade não é apenas um problema mental ou físico, ela é também uma questão espiritual. E quando ignoramos essa dimensão, continuamos lutando sozinhos contra um inimigo que é maior do que nossas forças humanas. É nesse ponto que a fé se torna não apenas uma crença, mas uma necessidade vital, porque só Deus tem poder de transformar a raiz da ansiedade em confiança plena. A Bíblia nos mostra inúmeras vezes que Deus conhece a fragilidade humana. Ele sabe que somos pó, sabe que carregamos medos e inquietações, mas também nos lembra que podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Essa é uma promessa que não falha. Pedro escreveu: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 5:7. Esse versículo é como um abraço do céu, uma chave espiritual que abre uma porta de descanso interior. Não é apenas poesia bonita, é verdade prática. Significa que a cada vez que a sua mente começar a correr para o futuro com medo, você pode deliberadamente entregar esse peso a Deus e confiar que Ele já está cuidando do que você ainda não consegue ver. Imagine, por um instante, como seria a sua vida se a ansiedade não tivesse mais domínio sobre você. Imagine acordar e sentir paz ao invés de angústia, respirar fundo e sentir o coração calmo ao invés de acelerado, olhar para o amanhã com esperança ao invés de temor. Esse é o futuro que Deus deseja para você, não um futuro de tormento, mas de confiança. O próprio Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, e mesmo assim, o Pai Celestial as sustenta. Vocês não valem muito mais do que elas. Mateus 6:25-26. Ele nos convida a observar a simplicidade da natureza para lembrar que o cuidado de Deus é constante, fiel e suficiente. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada por uma mente que tenta controlar o incontrolável, prever o imprevisível, segurar o que está além do alcance humano. Mas viver pela fé é soltar as rédeas e colocar o amanhã nas mãos de quem realmente pode governá-lo. Isso não significa ser irresponsável, mas significa reconhecer que o controle absoluto nunca esteve nas nossas mãos, sempre esteve nas mãos de Deus. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós, porque a alma deixa de lutar contra muralhas invisíveis e começa a descansar no colo do Pai. Talvez você esteja ouvindo estas palavras enquanto sente um nó no estômago, uma pressão no peito, talvez porque esteja vivendo uma crise financeira, uma incerteza profissional, um relacionamento fragilizado, uma doença inesperada, ou até mesmo sem motivo aparente, apenas aquela sensação de vazio e medo que não se explica. Quero que saiba que não está sozinho. A ansiedade é uma batalha silenciosa que muitos enfrentam, mas a boa notícia é que você não precisa enfrentá-la sozinho, porque o Deus que acalmou o mar agitado também pode acalmar o mar da sua alma. Há um segredo poderoso na oração quando o assunto é ansiedade. Muitas vezes, tentamos orar apenas pedindo que Deus tire o problema, mas a verdadeira libertação acontece quando, na oração, aprendemos a entregar o problema. Existe uma diferença profunda entre pedir e entregar. Quando você apenas pede, corre o risco de continuar segurando o peso dentro de si, esperando uma resposta imediata. Mas quando você entrega, algo acontece no coração. Você reconhece que não precisa mais carregar, porque Deus já está cuidando. É como colocar uma mochila pesada nas mãos de alguém mais forte e finalmente respirar aliviado.
E é exatamente essa respiração que começa a mudar tudo. A ciência já comprovou que a oração e a meditação reduzem os níveis de ansiedade no cérebro, acalmam os batimentos cardíacos, liberam substâncias que trazem sensação de bem-estar. Mas além disso, a oração conecta você ao sobrenatural, a fonte da paz que excede todo entendimento humano. Aquela paz que não depende de circunstâncias externas, mas que brota de dentro, porque vem do Espírito Santo. Neste momento, talvez você precise fechar os olhos, respirar fundo e permitir que cada palavra penetre na sua alma. Porque não se trata apenas de ouvir uma mensagem bonita, se trata de viver um encontro real com um Deus que cura, que restaura, que renova. Ele conhece a sua dor, entende os seus medos e, mais do que isso, Ele tem poder para transformar o que hoje é tormento em testemunho. A ansiedade não é uma sentença eterna, não é a sua identidade. Não é o fim da sua história. Ela é apenas um capítulo que pode ser reescrito pela mão de Deus. Por isso, não aceite a mentira de que você sempre será escravo desse peso. Hoje pode ser o início de uma nova jornada. Uma jornada de cura interior, de fé crescente, de confiança radical. Nos próximos momentos, vamos mergulhar em uma oração profunda. Uma oração que não apenas fala de Deus, mas que fala com Deus. Uma oração que vai ensinar sua alma a descansar, sua mente a silenciar, seu coração a bater em ritmo de paz. E enquanto fazemos isso, você vai perceber que cada respiração é um ato de entrega, cada palavra é um ato de confiança e cada lágrima que possa cair é um ato de libertação. Então, prepare-se, respire fundo, permita que o Espírito Santo entre na sua mente agora. Isso é possível. Coloque a mão no seu peito, sinta o coração e declare, com fé: ansiedade, você não manda mais em mim. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu confio, eu descanso, eu respiro, eu vivo na paz do Senhor. A ansiedade é como uma onda que insiste em se levantar dentro de nós, às vezes sem aviso, às vezes por motivos que parecem pequenos para os outros, mas que para nós se tornam gigantes. É aquela insônia que rouba o sono, o nó no estômago que aparece antes de uma reunião, a preocupação exagerada com o que pode ou não acontecer amanhã. O mundo chama isso de um transtorno, de um mal do século. Mas a palavra de Deus nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. Essa não é apenas uma frase bonita, é um mapa, é um código espiritual. A ansiedade cresce quando alimentamos a mente com o medo. Mas quando levamos tudo diante de Deus, algo sobrenatural acontece. O coração se acalma, a mente desacelera, a respiração encontra ritmo. É como se o Pai colocasse a mão sobre nós e dissesse: filho, filha, eu estou aqui, confie, pense comigo. Quantas vezes você já se preocupou com coisas que nunca aconteceram? Quantas noites sem sono por cenários que nunca se cumpriram? A ansiedade é uma ladra de energia, mas Deus, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, quer devolver o descanso que você perdeu. Ele quer ensinar você a respirar na presença dele, a descansar como uma criança que confia nos braços do Pai. Imagine agora, enquanto você escuta essas palavras, que você está diante de um campo aberto. O vento suave toca o seu rosto e o céu parece mais perto. Você respira fundo e deixa sair lentamente. Nesse momento, entregue ao Senhor aquilo que você não pode controlar. Diga a Ele: Pai, eu não consigo sozinho. Eu entrego nas tuas mãos o que me angustia. Esse simples ato abre espaço para que a paz divina invada o seu ser. Talvez alguém pergunte: mas será que funciona mesmo? Eu oro e continuo ansioso. A resposta está no hábito, na constante, na prática diária. A oração não é um remédio instantâneo como o mundo ensina. Ela é como uma respiração espiritual. Quanto mais você respira na presença de Deus, mais o corpo, a mente e a alma aprendem a reconhecer a paz que vem do alto. E aqui está um segredo espiritual. A ansiedade não é apenas um desequilíbrio da mente. Muitas vezes ela é o sinal de que estamos tentando controlar o que pertence a Deus. É como segurar cordas de uma marionete que não existe. Quanto mais puxamos, mais cansados ficamos. Quando soltamos, quando deixamos Deus conduzir, sentimos alívio. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebe? A ansiedade é um peso, mas Cristo é o alívio. Ele não apenas promete,
Ele cumpre. Agora, eu quero conduzir você em uma oração. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Senhor, eu me coloco diante de Ti com o coração apertado. A ansiedade tem roubado meus dias, minhas noites e minha paz. Eu tenho tentado controlar aquilo que não consigo. Mas hoje, eu entrego meus medos, meus planos, minhas preocupações. Eu descanso em Ti, que a Tua paz, que vai além do que eu entendo, guarde meu coração e minha mente. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho respirar na Tua presença. Senhor, cura a minha ansiedade. Em nome de Jesus, amém. Sinta o peso saindo dos seus ombros agora. Deus está no controle. Você não precisa mais viver refém daquilo que tenta dominar a sua mente. Mas não para por aqui. A oração precisa ser alimentada com prática. Então, a partir de hoje, eu quero desafiar você a viver 3 passos simples contra a ansiedade antes do reagir. Sempre que sentir o coração acelerado, respire e diga: Senhor, eu entrego isso a Ti. Escreva suas preocupações, menos coloque no papel o que está tirando sua paz. Depois, escreva ao lado: eu entrego isso a Deus. Agradeça pelo presente todos os dias. Encontre pelo menos 3 motivos para agradecer. A gratidão é o antídoto da ansiedade, porque ela ensina a mente a olhar para o que já temos e não apenas para o que falta. Esses passos não são apenas práticas humanas, mas exercícios espirituais que abrem espaço para o agir de Deus. E se você sente que a ansiedade é forte demais, lembre-se, você não está sozinho. Milhares de pessoas lutam com isso. Mas quando nos unimos em oração, uma corrente de fé se levanta. O que sozinho parece impossível, em comunidade se torna mais leve. Por isso, eu quero convidar você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva: eu entrego a minha ansiedade a Deus. Quando você escreve isso, você não apenas declara, mas se une a centenas de irmãos e irmãs que estão aqui orando juntos. Essa união multiplica a força espiritual. E lembre-se, ansiedade tem cura em Deus. Não porque tudo se resolve magicamente, mas porque Ele ensina a viver dia após dia, passo a passo, com fé. O amanhã pertence a Ele. O hoje é o presente que você pode viver em paz. Agora imagine você, daqui a alguns dias, dormindo melhor, respirando mais leve, enfrentando as situações com serenidade. Essa é a obra de Deus na sua vida. Creia.